hoje. Dois casos que chamam nossa atenção, por enquanto, né? Isso já deixa um alerta. E por isso, pessoal, a gente ao vivo aqui no Balanço Geral, vamos debater sobre esse assunto. Você tem alguma dúvida? Eu recebo aqui a professora, bióloga, professora universitária da UCDB, a bióloga Luciana Mendes Valério, para explicar pra gente o que é uma aranha venenosa, o que não é e os cuidados. Eu vou mostrar aqui pra mim, Pato, aqui ó, no balcão do Rodrigão, alguns exemplares. Pode entrar, professora. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, professora, é um alerta ou não é um alerta picada de aranha para todos nós? Bom dia. Bom dia. Nós temos que ter bastante cuidado, é bem importante, né? Porque os animais, quando eles são venenosos, eles podem causar algum tipo de problema. Porque quando a gente pensa em aranhas, todas elas são venenosas. Mas a gente tem algumas que são mais sérias, né? Que teriam um veneno um pouco mais potente, que poderia causar algum tipo de problema pra gente. Mas são aranhas que convivem dentro do meu imóvel, dentro de um terreno sujo, dentro, por exemplo, do meu quintal, doutora? O que acontece, né? Na verdade, a gente também tem alguma situação que às vezes é uma criança, é um idoso, é uma pessoa que é alérgica, aí a gente teria um problema mais sério. Aqui em Campo Grande, talvez nós teríamos problema com esse tipo de aranha, que ela é chamada popularmente de aranha marrom. Essa é a mais comum. Essa a gente encontra no jardim e ela tem um veneno talvez um pouquinho mais importante comparado das outras que a gente possa encontrar. Principalmente se a pessoa for alérgica. Se ela não for alérgica, às vezes ela pode ter uma dor no local, mas isso pode passar. Então, se eu for picado por uma aranha marrom como essa, baixa só um pouquinho pra gente mostrar aqui. Isso. Se a gente for picado por uma aranha marrom como essa, o primeiro eu faço o quê? Já vou propor saúde. O que acontece? É bom primeiro a gente identificar. Eu fui picado, tem aranhas que elas não causam muita dor na hora da picada, que é o que você está falando. Nós temos uma que chama popularmente de aranha marrom mesmo. Essa, às vezes, a pessoa nem sente na hora da picada. Essa tem um veneno mais sério. Essa que a gente encontra em jardim, que também tem o nome de aranha marrom, talvez ela vai causar um pouco de dor na hora. Aí você deveria tentar coletar de alguma forma o animal com segurança, para não ocorrer de novo, né, mais nenhum incidente, e acabar se direcionando para o hospital. Doutora, chegou uma pergunta que eu acho interessante. Sabe aquelas aranhas fininhas que a gente encontra entre o forro, entre o gesso, umas teias formadas na porta? Elas são bem fininhas. Essa oferece risco pra gente? Não, essas não oferecem, tá? O que acontece? Como eu falei, todas elas são venenosas, todas elas possuem veneno. Todas as aranhas? Todas as aranhas, tá? Porque é a forma pela qual ela se alimenta, é assim que ela captura o alimento dela. Só que o que acontece? Algumas têm um veneno mais potente. Essa que você falou, que é bem fininha, que eles juntam na teia, assim, em casa, ela tem uma estrutura que é muito fininha, que é por onde ela pica, que ela nem consegue perfurar a nossa pele. Então é isso que acontece também. Algumas espécies têm essas estruturas aqui que eu vou mostrar para vocês, que se chamam quelíceras, que são muito fininhas, então ela nem fura a pele. Vamos pegar essa aqui? Essa aqui tá me dando uma gastura. Essa daqui, gente, olha. Essa é qual, doutora? Essa aqui? Popularmente elas são todas mais ou menos próximas. São parentes. São parentes. Popularmente elas são chamadas de aranhas caranguejeiras. Elas têm muitos pelos, muitas cerdas. Isso que, em geral, que causa mais irritação, por exemplo, no olho, se ela raspa esses pelinhos perto da gente. Agora, se ela te picar, normalmente, se a pessoa não for alérgica, não tiver nenhum problema de saúde, né? Em geral, você vai sentir muita dor, mas você não vai ter um problema muito sério. E eu trouxe esse animal para vocês poderem observar, que é com essas duas estruturas aqui São que elas ferrões dela, é isso? Chamam quelíceras. Quelíceras? Quelíceras. É diferente do ferrão do escorpião. Entendi. Baixa um pouquinho aqui pra gente ver. Aqui, tá dando pra ver, Bruna? Você me avisa aqui, ó. Ó lá. Olha só, gente. Bem As aqui, quelíceras estão bem aqui, é isso? Olha só. São duas garrinhas. Bem pontudas. Estão vendo? Ó, tô segurando com a pinça. Então, isso daqui, se furar a pessoa, vai doer, porque por si só, imagina, você está sendo furado por uma estrutura que parece uma agulha e ela injeta o veneno por aqui. Só que é um veneno que não é tão forte. Em geral, não vai causar. Em geral, tá? Não vai causar óbito se a pessoa não tiver um problema, às vezes, de saúde mais sério. Esse problema de saúde mais sério foi, como a gente viu na reportagem, alguma comorbidade que junta com veneno e daí pode desencadear um problema mais grave e levar à morte. É isso? Exatamente. E às vezes a pessoa descobre dessa forma, da pior forma, entrando em contato com o veneno. Bom, fui picado por uma dessas caranguejeiras, já é sinal que eu tenho que ir para um posto de saúde. É bom porque você não sabe como vai ser a evolução, porque às vezes a pessoa pode ter essa alergia e ter uma complicação.
E esse carrossel aí de aranhas, doutora? Meu Deus do céu! Então, eu trouxe aqui pra gente tentar conversar e mostrar para as pessoas justamente que a gente tem muitas espécies, muitos tipos diferentes de aranhas. E aqui eu trouxe várias espécies diferentes que vocês podem ver que elas têm tamanhos diferentes, cores diferentes, formatos diferentes. Todas possuem veneno, mas em geral, a não ser que você entre em contato e tenha um problema, em geral, pra gente, a gente não vai ter grandes problemas. Aqui no Brasil, nós temos 4 espécies principais. A que são chamadas de viúvas negras. Essa é fatal. Essa é mais séria, Pelo mais nome, sério. né? Mas tem a ver com o macho, que ela mata o macho na época da reprodução. Ela mata o macho? Ela mata. Por isso que ela chama viúva negra. Meu Deus, doutora. E aí nós temos também a armadeira, que aí essa é uma aranha maior e o nome dela, ela se levanta quando ela vai atacar, né? E nós temos a aranha marrom, que é essa que é bem séria, e aí nós temos essa aranha marrom de jardim aqui, que talvez pudesse, né, causar algum tipo de problema. Bom, eu vi que a senhora também trouxe 2 escorpiões ali. O que é isso aí? Foi, eu trouxe porque assim, né, aproveitando, né, Rodrigo, pra gente poder mostrar, todos esses animais são venenosos. Todos eles produzem veneno porque o objetivo deles é a alimentação. Quando a gente entra em contato com ele, que acontece o acidente. Quando eu coloco uma roupa, a aranha tá dentro da roupa, ela vai te picar. Tem que chacoalhar, tem que ver no calçado. A cama não ficar encostada na parede, não esse ficar. tipo de coisa. Normalmente é bom a gente evitar, porque esses animais, às vezes, eles podem subir pela parede, ficar ali na cama, né? Toalha, sapato, tudo isso a gente tem que ter o cuidado. E aí, os escorpiões também são venenosos. E a gente tem esse escorpião, que é chamado popularmente de escorpião amarelo. Que é o mais comum. Que é o mais comum. Que aí a gente tem, às vezes, mais acidentes com esses animais do que propriamente com as aranhas. Então, aqui com esse animal, a gente vê que ele pica aqui por esse ferrão, aqui no final do corpo, ó. O veneno dele tá ali no finalzinho do rabo. Tá bem aqui, nesse finalzinho, exatamente. É por aqui que ele pica, diferente do que a aranha que nós vimos. Entendi. E aqui é um veneno mais importante também, volto a reforçar, para crianças, idosos, pessoas que às vezes têm algum tipo de comorbidade. Doutor, mas esse eu nunca tinha visto, ou eu particularmente nunca tinha visto. Esse é o preto, é isso? Na verdade, esse escorpião, ele ocorre mais em áreas mais naturais, assim, que tem vegetação natural. E esse é chamado popularmente de escorpião vinagre, tá? Por quê, gente? Ele libera como uma forma de defesa o ácido acético, o vinagre. Então, pra gente, às vezes, se entrar em contato com a gente, não vai causar um problema, vai doer, às vezes, se ele picar, se ele apertar a mão da gente, mas, em geral, não vai causar problema. Ele é maior, às vezes pode causar mais medo do que olhando para um menor, mas esse a gente poderia dizer que ele é quase que inofensivo comparado ao escorpião amarelo. Bom, pessoal, doutora tá aqui, bióloga da UCDB, também professora universitária. Só uma recomendação importante, tá bom? O Centro de Informação e Assistência Toxicológica e da Vigilância de Saúde Ambiental e Toxicológica, que é responsável por tratar de acidentes com animais peçonhentos, tem um telefone, tá, pessoal? Que é o 3386-8655, 3386-8655. Se puder colocar no GC para mim, Lucas, 3386-8655. Doutora, então, pergunta importante, só pra gente encerrar. Viu uma aranha, viu um escorpião, eu posso matar? Jogar um chinelo? Matei. Pode. Né? O ideal, às vezes, a gente não entrar em contato com eles, porque eles são importantes, porque eles comem muitos insetos. Mas se ele me picou, doutora? Não, aí se ele te picou, né, na verdade, para não entrar em contato, aí você pode estar correndo o risco de entrar em contato, aí você mata. Tá? Uma outra pergunta, a cobra, por exemplo, ela pode dar um bote 1, 2 vezes. E a aranha, ela te picou, ela pode picar de novo imediatamente? Ela pode, mas ela é como se tivesse uma bolsinha de veneno dentro do corpo. Na hora que ela injetou, o veneno acabou, o veneno demora um tempo para ela produzir mais veneno então, de novo. Ela se sente acuada e vai correr, ela vai embora? Ela vai embora. Na verdade, ela vai atacar a gente só numa forma de defesa. Entendi. Não vai ser proposital, porque ela usa o alimento na alimentação dela. Bom, 3386-8655 é o telefone do Civitox. Professora, obrigado, viu? Muito obrigada. Pelas suas orientações. Qualquer importante. dúvida? Tá tudo morto aqui, né, doutora? Tudo conservado no álcool, tá, gente? Que medo, que medo. Mas é importante aí pro equilíbrio da natureza. Civitox, tá bom? Obrigado, viu, doutora? Um abraço ao pessoal da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco.